Olá! Dentro da enfermagem e saúde do idoso, nós estamos falando sobre patologias comuns nos idosos. Já foi falado sobre depressão em idoso e agora falar sobre outros temas. Nós já discutimos, falamos sobre as mudanças fisiológicas e psicossociais que acontecem com o idoso e agora falando sobre patologias. Então, durante o processo de envelhecimento, ocorrem alterações celulares cerebrais, neurofisiológicas, que varia, claro, de indivíduo para indivíduo, depende também muito de como vem acompanhando fatores ao longo da vida. A demência é uma redução irreversível da função mental, causando deficiência cognitiva, como perda da memória, principalmente as recentes. E isso é uma das queixas que mais se tem em questão de falando de patologias com idosos. Comprometimento da capacidade de resolução de problemas, alteração de personalidade emocional. As alterações neuropatológicas, elas podem afetar as funções orgânicas, como a dificuldade para andar, a prática de atividades diárias, como levantar da cama, como ir ao banheiro, como movimentos que são comuns. Aí nós temos também, dentro disso, a síndrome orgânica ou distúrbio mental orgânico, que é um conjunto de disfunções cerebrais associadas a qualquer normalidade psicológica, podendo ser permanente ou transitória. Aí vai depender, sim, de como falou, de indivíduo para indivíduo. E aí, entrando dentro das patologias, temos o Alzheimer. O que é o Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de curto prazo e da variedade de sintomas psiquiátricos e de alterações de comportamentos que agravam ao longo do tempo. Então, nós sabemos hoje que essas alterações, questão de envolvendo o Alzheimer, elas são de memória, da capacidade intelectual, que é a dificuldade de raciocínio lógico, de executar a comunicação escrita, de executar a fala, a dificuldade na organização dos pensamentos, na interpretação de estímulos visuais e no planejamento e realização de tarefas complexas. A pessoa com Alzheimer, ela vai perdendo tudo isso. E também tem as alterações do comportamento, que podem, com a perda da inibição, então eles começam coisas que para eles eram consideradas com pudores, perde isso. Episódios de agitação e alucinação, e entra também períodos de irritabilidade, que é uma queixa que a família faz para a gente. E aí, claro que dentro disso, por ser Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, a perda na memória e manifestações psicológicas, inclusive a desorientação. E aí, esse paciente começa a apresentar confusão mental, principalmente à noite. Algumas alterações que eles apresentam são simples, mas é importante já começar a ficar atento quanto isso. A gente fala e você pergunta para ele acabou de almoçar, você pergunta para ele se almoçou, não, ninguém me deu comida. Então, a memória presente, ele esquece. E aí, de repente, ele conta para você uma história de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, com detalhes. Então, isso é bem característico da pessoa com Alzheimer. E para a família, chegar ao entendimento que isso está acontecendo também é uma outra complicação. A aceitação que o paciente está apresentando Alzheimer é bastante complicada para a família, porque eles sabem que essa questão da perda da memória vai acontecer.
E isso é interpretado com muita dificuldade pelas pessoas, porque elas acham que ele faz isso porque quer. Não tem nada disso, é porque tem realmente um problema, é um distúrbio neurológico. E aí, quais são os sinais e sintomas da doença de Alzheimer? Alteração da memória, principalmente a recente, a alteração da capacidade de planejamento, dificuldade de se comunicar e de aprender, isso para eles é extremamente difícil. Dificuldade, eles têm inclusive de sintonizar o tempo e espaço, né? A dificuldade de reconhecer e identificar os objetos, a desorientação temporal e espacial, as mudanças emocionais, que é a irritabilidade, o choro, ataques inesperados de agressividade, distúrbios do sono, apatia e exclusão. Então, são bem característicos, são sinais e sintomas do Alzheimer. Qual o meio de diagnóstico? O exame físico, que aí o médico vai estar fazendo essa avaliação, a anamnese junto com a família, pegar o histórico desse paciente e a combinação dos sinais e sintomas. São os meios mais eficientes para diagnosticar a doença, além de uma série de testes cognitivos que o médico vai estar fazendo. E exames como tomografia e a ressonância também faz parte desse meio de diagnóstico, ok? Espero vocês no próximo vídeo.